A Grande Esperança, com Alejandro Bulhon. Olá, querido. O tema de hoje é o tema do santuário. Veja, a Igreja Adventista acredita que existe um santuário lá no Reino dos Céus e que o santuário desta terra foi construído como uma cópia do santuário que existe lá nos céus. Agora, poucas igrejas encontraram essa verdade na Bíblia. E eu quero dar fundamento bíblico àquilo que estou dizendo. Éxodo capítulo 25, versículos 8 e 9. Aqui, Moisés, quando estava dirigindo o povo de Israel pelo deserto, recebe uma ordem divina. E essa ordem divina é a seguinte: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Vamos entender o que Deus está dizendo para Moisés aqui. Disse para Moisés: Moisés, quero que vocês me façam um santuário, mas vamos fazer esse santuário seguindo o padrão, seguindo o modelo que eu vou te mostrar. Agora, Deus não mostrou para Moisés um plano no papel, não mostrou uma maquete no papel, não. Deus deu uma visão a Moisés para ele enxergar o plano do santuário original que está lá no Reino dos Céus. Por que e de onde eu tiro a ideia de que Moisés construiu o santuário nesta terra seguindo o plano do santuário celestial? De onde tiro essa ideia? Da Bíblia. Em que parte da Bíblia? Hebreus, capítulo 8, versos 1 e 2, diz assim: ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono de Deus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Agora, querido, este versículo é claro. Assim como Moisés construiu um santuário nesta terra, lá nos céus há um santuário. E assim como o sacerdote ministrava no santuário desta terra, lá nos céus o sacerdote que ministra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nesta terra, o santuário tinha 3 compartimentos. Quer dizer, tinha o átrio que estava fora e tinha 2 compartimentos. O lugar santo, onde se faziam os sacrifícios diários, e o lugar santíssimo, onde o sacerdote entrava uma vez por ano para purificar o santuário. Essa era a obra de julgamento do povo. Agora, tudo isso foi feito, se seguiu essas ordenanças, seguindo o modelo do santuário lá no Reino dos Céus. Então, vamos comprovar com a Bíblia o que acontecia no santuário terrenal todos os dias, no santuário de Israel nesta terra. Hebreus 9, 1, 2 e 6 diz o seguinte: ora, também o primeiro pacto tinha ordenanças de serviço sagrado e um santuário terrestre, pois foi preparada uma tenda, a primeira na qual estavam o candeeiro e a mesa e os pães da proposição. A essa se chama o lugar santo. Ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes celebrando os serviços sagrados. Aqui a descrição é completamente clara. No santuário da terra havia 2 compartimentos. O lugar santo, o primeiro compartimento. E neste lugar santo, diz o texto que acabo de ler, entravam os sacerdotes para oferecer o sacrifício diário. É interessante que na vida de Israel, tem muita gente que diz assim: o evangelho da graça começa no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento, no Velho Testamento, o ser humano se salvava pela lei. Isso não tem coerência, querido. A salvação, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, era unicamente pela graça maravilhosa de Cristo.
Quando Adão e Eva pecaram, um cordeirinho foi morto, foi sacrificado, seu sangue foi derramado. Esse cordeirinho era o símbolo do Senhor Jesus, que um dia morreria na cruz do Calvário. Agora, durante a peregrinagem de Israel nesta terra, todos os dias o sacerdote sacrificava um cordeirinho pelo povo. Por quê? Esse cordeirinho simbolizava Cristo, Cordeiro de Deus, que um dia morreria na cruz do Calvário. Ou seja, a salvação no Jardim do Éden foi pelo sangue do Cordeiro. A salvação para Israel no deserto era pelo sangue do Cordeiro, e a salvação no Novo Testamento é pelo sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário. Agora, todos os dias, pois em Israel, no lugar santo, se faziam os sacrifícios diários. Mas o que acontecia uma vez por ano e que significado tinha essa cerimônia? Lá no Santuário da Terra, que acontecia uma vez por ano. Hebreus 9, versículos 3, 4 e 7 dizem: mas depois do segundo véu, aqui está falando já do lugar santíssimo, mas depois do segundo véu estava a tenda que se chama o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, que tinha o incenciário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas do pacto, as tábuas da lei de Deus. Mas na segunda, neste lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, não com sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo. Eu acho que está claro o texto que acabo de ler. Todos os dias era oferecido o sacrifício diário no lugar santo, no primeiro compartimento. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para a cerimônia chamada da purificação do santuário, que também para Israel era chamada o dia do juízo, dia do julgamento. Agora, o que significa isto? O que acontece no santuário celestial? Então vamos a Hebreus, capítulo 9, versos 23 ao 26. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote de ano em ano entra no lugar santo com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Veja, repetindo, no santuário, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para a cerimônia da purificação do santuário, que era o dia do juízo para Israel. Ele entrava levando sangue alheio, quer dizer, sangue de animais. Mas no santuário celestial, diz o texto de Hebreus, e não pode ser interpretado de outra maneira. Aliás, nem precisa ser interpretado, é só ler e acreditar o que está escrito. No santuário celestial, o sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, porque o sacerdote desta terra era apenas uma espécie de símbolo, mas o sumo sacerdote entra também no lugar santíssimo, lá no reino dos céus, e não entra com sangue de animais, entra com seu próprio sangue. Nesta terra, diz o autor de Hebreus, o sacerdote entrava todos os anos, mas lá nos céus, uma única vez, Jesus entra. Para quê? Para interceder pelos homens. Aí começa a obra de julgamento. É por isso que nós vamos ver na lição, quando estudarmos o tema do julgamento, do juízo, que o juízo começa quando o
sacerdote entra no lugar santíssimo. E profeticamente, pela profecia de Daniel 8:14, essa obra de purificação do santuário começa o 22 de outubro de 1844. Oh, querido, de tudo isto, o resumo é o seguinte: Deus é um Deus de amor. Quando o ser humano estava perdido, quando o ser humano estava acabado, quando o ser humano estava destruído, Deus poderia ter ficado lá nos céus indiferente. Ele tem tantos planetas, ele tem tantos mundos. Para que Deus tinha que perder tempo com o ser humano rebelde, teimoso, que escolheu voluntariamente seu próprio caminho? Mas Deus ama você. Você não é qualquer coisa para Deus, você é importante, você é especial. E quando você e eu estávamos condenados à morte, o que Deus fez? Um plano maravilhoso de salvação. E esse plano maravilhoso de salvação, Ele o esboçou no cerimonial do santuário. Tudo o que aconteceria no plano de salvação está mostrado para o ser humano no santuário de Israel. Os seres humanos, ao revisar o que acontecia no santuário de Israel, podem entender o que acontece lá no reino dos céus. E assim como o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para purificar o santuário desta terra, Cristo entraria lá no lugar santo, quer dizer, começaria a sua obra de julgamento para purificar os pecados dos seres humanos e finalmente para remi-los e para determinar quem aceitou e quem rejeitou. Hoje é o dia da Boa Nova. Hoje é o dia em que estamos sendo julgados. Hoje é o dia em que temos que decidir para onde vamos, se aceitamos o maravilhoso plano de salvação para nós ou não. Outro dia alguém me fez uma pergunta: pastor, por que tem que haver um santuário lá no Reino dos Céus? O santuário do Reino dos Céus é o ponto lá no infinito, é o ponto em que o Deus infinito, que está por encima do tempo, que está por encima do espaço físico, Ele entra no mundo finito, no mundo físico do ser humano. Entende? Deus não tem limite, Ele é infinito, Ele está por encima da imaginação humana, mas Ele busca o ser humano. E o santuário é o ponto em que o Deus infinito entra no mundo finito do ser humano. Por quê? Porque você é importante, porque Ele te ama. Portanto, aceitar a doutrina do santuário é aceitar o Deus que te estende a mão, que se aproxima de você e que envia seu Filho para morrer por você. Que Deus te abençoe. Eu vivia num vazio, enganando o coração. Quantos passos para trás eu dei, e mentindo pra mim mesmo, fingia ser feliz. Me perdi no próprio mundo que criei. Não podia acreditar no amor de um Deus. Isso parecia irreal. Não sei como explicar, mas esse amor entrou em mim. Hoje canto, pois sei que sou feliz. A tristeza acabou, pois agora me entreguei. Sinto enfim alegria e a paz então achei. Já não vivo mais em mim, Jesus me resgatou. Vivo agora em seu amor. Talvez você esperou
tristeza acabou, pois agora me entreguei. Sinto enfim alegria e a paz então achei. Já não vivo mais em mim, Jesus me resgatou. Vivo agora em seu amor. Eu já posso ver a glória do céu. Cristo está vindo, não demore mais. Abra o seu coração. A tristeza acabou, pois agora me entreguei. Sinto enfim alegria e a paz então achei. Já não vivo mais em mim, Jesus me resgatou. Vivo agora em seu amor. Vivo agora em seu Querido Pai, obrigado porque Jesus Cristo é o nosso mediador. Ele apresenta suas mãos feridas, representando a mim e a cada um dos amigos e daqueles que entregam seu coração a Jesus. Por favor, Deus, aceita a nossa entrega nesse momento e aceita o sacrifício de Cristo como suficiente para nos perdoar e salvar. Em nome de Jesus, amém.